Alô, alunos, alô, alunas, bom dia! Aqui quem está falando é o professor Chico Chicote. Muito bom estar aqui na companhia de vocês e hoje nós continuaremos lá com o nosso assunto de concordância verbal, tá? Essa aula aqui é um oferecimento do Centro Educacional Edificar, tá bom? Então, bora lá, gente! Olha só, de primeira mão, quero que vocês abram o livro de vocês lá na página 109, isso mesmo, na página 109, tá bom? Que nós vamos nos basear por lá. Mas queria que também vocês pegassem a apostila que, com todo carinho, com toda dedicação, fiz para vocês na semana passada, tá? Vou já mostrar para vocês aqui qual é a apostila do qual. Então, para você que foi lá na escola edificar, eu preparei essa apostila para vocês, introduzindo o assunto de concordância verbal. Muitos alunos, muitas alunas pecam nesse assunto, sobretudo nas provas vestibulares, sobretudo na redação, né? Então, é primordial aí a compreensão desse assunto para a vida toda de vocês. Olha só, concordância verbal tem muito a ver com o que nós já estudamos anteriormente, que se chama sujeito e predicado. O sujeito e o predicado, por sua vez, eles fazem parte de algo que nós chamamos de termos essenciais da oração. Se é essencial, gente, presta atenção. Olha, esse cabelo aqui maravilhoso, imagina se eu não tivesse ele, tá? Eu continuaria sendo o Chico? Claro, sem dúvida, né? Não é um cabelo que eu vou deixar de existir. Mas digamos que eu tirasse minha cabeça. Já pensou o chicote sem cabeça? Então, eu não existiria simplesmente, né? Então, a cabeça é fundamental, é essencial para que eu exista. Então, desse modo, termos essenciais da oração são importantíssimos para a oração. Sem eles, ela não existiriam. Então, quem está no termo essencial da oração? O sujeito e o predicado. Tá? Dentro do predicado, nós encontramos o verbo. Tá? E sempre o verbo vai concordar com quem? Com o sujeito. Tá bom? Então, vamos lá ver essa tabelinha que eu fiz aqui para vocês, muito bacana, que, em suma, resume o que seria a concordância. Né? Deixa bem explicadinho. O sujeito, né? Aqui, ó, é dividido em singular e plural. E na primeira, segunda e terceira pessoa. Na primeira pessoa do singular, eu. Na segunda pessoa do singular, tu. Na terceira, ele e ela. E no plural ficaria primeira pessoa do plural, nós. Segunda, vós. Terceira, eles e elas. Então, o verbo ele vai ter que concordar a depender da pessoa e do número do sujeito. Certo? Muito simples, muito tranquilo. Como um exemplo, eu trouxe para vocês aqui, olha. Nós amamos muito esse filme. Aqui o sujeito é nós, tá? O verbo é amamos. Percebam aí como nós, né, está aí na segunda pessoa do plural, né? Na primeira pessoa do plural, né? Então o verbo também vai ter que ficar na primeira pessoa do plural, nós, certo? Tu amas muito esse filme. Olha aqui o tu, na segunda pessoa do singular, tá? Então, o verbo também vai ter que ficar na segunda pessoa do singular. E assim por diante. Concordância verbal, basicamente, é isso, tá? Essa aqui foi uma introdução que eu trouxe para vocês. Mas agora, vamos aprofundar um pouquinho, tá? Vamos lá. Então, concordância verbal. O que vamos aprender nessa aula é um assunto muito importante para o nosso dia a dia. Concordância verbal. O que é isso, gente? Olha só. Não se assuste, pois concordância verbal nada mais é do que harmonia sintática entre o sujeito e o verbo, como eu acabei de falar para vocês, tá? A harmonia sintática continuo sem entender. Provavelmente vocês devam estar assim, mas não se preocupe. Então vamos iniciar nossa aula ouvindo uma música chamada Inútil, do grupo Traje a Rigor, para começarmos a entender o que é essa tal de harmonia sintática, tá?
sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilha e não tem trem pra botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. 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 A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue encenar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, inútil, inútil. Ah, galera, pois é. Essa aí é a música Limite do Traje a Rigor. Muito bacana, não é? Então, olha só. Percebo aqui que há diversas partes, praticamente em toda a música, erros de concordância verbal, tá? E é intencional. Não fique pensando que o eu lírico aqui, o músico, usou de forma ignorante, de forma equivocada. Não, é intencional, tá? Embora muitas pessoas utilizem dessa forma, aqui ele quer ironizar, aqui ele quer criticar, né, a divergência entre sociedades estrangeiras ao pensar sobre o brasileiro, né? Então, olha só, a gente não sabemos escolher presidente, tem gringo pensando que nós é indigente. Olha só, então observe a palavra que serão destacadas abaixo e veja que não há uma combinação harmônica, né, entre o sujeito e o verbo. A gente não sabemos escolher presidente, né? O sujeito, a gente, ele não está concordando com sabemos, né? Ou colocaria o nós não sabemos, aí estaria certo, estaria correto, ou a gente não sabe, tá? Olha, então veja aqui, essa tabela aqui é aquela que eu trouxe lá na apostila de vocês, basicamente. Então, a regra básica da concordância verbal, segundo a gramática, é que o verbo concorda com o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira. Observe quando baixo, observe o quadro abaixo que ilustra melhor o que foi dito acima. Tá? Olha aqui, primeira pessoa, segunda, terceira, singular e plural, tá? E assim, a primeira é quem fala, a segunda com quem se fala, a terceira de quem se fala, né? Retomando a letra da música, temos então a gente não sabemos escolher presidente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Se seguimos o que orienta a gramática normativa, né, a letra da música ficaria: a gente não sabe escolher presidente. Ficaria a forma correta, como eu falei, né? Tem gringo pensando que nós somos indigentes. Os termos verdes são os sujeitos das orações e em azul o verbo. Percebo que os sujeitos se harmonizam, concordam em número de pessoa com o verbo. Isso é o que chamamos de concordância verbal, tá? Tá, mas olha aí, presta atenção. A música, né, que nós ouvimos agora foi construída numa linguagem informal e nela encontramos uma transgressão à gramática normativa. São expressões como a gente somos inútil,
Tem gringo pensando que nós é indigente, que não podemos classificá-la como erradas, pois são variantes populares, isto é, a linguagem usada no dia a dia, sem preocupação com regras gramaticais. O que devemos é escolher um momento adequado para utilizarmos uma ou outra. Não podemos ir a um casamento de camiseta e sandália, nem a uma praia de fraque para tomar um banho de mar. Assim é a nossa língua. Devemos escolher momentos em que devemos utilizá-la melhor, seja em momentos em que requeiram uma linguagem mais formal ou, em outras ocasiões, linguagem informal. E, além disso, tem todo um teor crítico da música, tem toda uma intenção ocasionada por não obedecer a gramática, por não obedecer a concordância verbal, tá? Mas o que é o sujeito, afinal? Olha só, para entender concordância verbal, perdoe, nós temos que entender o que é o sujeito, né? Que diabos é o sujeito? E, gente, nós já estudamos isso lá na 7ª série, na 6ª série, mas eu vou revisar aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Por exemplo, ele atravessou o rio com muita coragem. Olha só, o pronome ele, né, na terceira pessoa do singular. Então o verbo vai concordar com ele, que é o sujeito, atravessou, que também está na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome, certo? Como identificar o sujeito da oração, tá? Então vamos ver essa tirinha aqui da Mafalda, né? Não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito. Para identificar o sujeito, precisamos seguir 3 passos. Primeiro, sempre, já cansei de falar isso para vocês, temos que identificar o verbo, tá? Então, o verbo é enfia. E qual é o segundo passo? O que enfia a rua? A resposta, o lixo. Então, o que enfia a rua é o lixo, então o lixo é o nosso sujeito da oração, tá? Vamos lá. Mas, para começarmos a estudar essa harmonia entre sujeito e verbo, vamos ver as classificações do sujeito, tá? Em suma, são essas classificações. Aqui temos sujeito simples, composto, desinicial, indeterminado, paciente e inexistente. Então, vamos lá. A distinção, primeiramente, do que seria o simples e o composto. O sujeito simples possui apenas um núcleo, tá, gente? Isto é, a palavra principal do termo. Sem ela, ele ficaria sem sentido. Então, bora ver esse exemplo bem aqui, ó. Todas as casas daquela região serão pintadas, tá? Todas as casas daquela região serão pintadas. Primeiro passo, achar o verbo. Qual é o verbo? Serão. Está bem aqui, serão, tá? Esse aqui é o verbo. Então, a partir do verbo até o final será o nosso predicado, tá? E tudo que tiver antes aqui será o nosso sujeito, né? Quem está sendo pintado? Todas as casas daquela região. Só que dentro do sujeito há um núcleo. E qual seria esse núcleo, hein? Seria as casas. Porque quem estão sendo pintadas? As casas, né? Daquela região. Mas o núcleo é a casa, tá? Então perceba que, por mais que o sujeito seja enorme, só há um núcleo, tá bom? Então vamos para o próximo exemplo. Olha só. Sujeito composto terá mais de um núcleo. Por exemplo, todas as casas e prédios daquela região serão pintados, tá? Serão pintados. Vamos encontrar o verbo. O verbo nós já sabemos, porque a gente encontrou da agorinha. Está bem aqui, é o verbo. Então, daqui para cá é o predicado. E toda essa primeira parte aqui... Ai, caramba. E toda essa primeira parte aqui é o predicado, é o sujeito, tá? Parei que desalinhou tudo aqui. Então, aqui é o sujeito. E daqui para cá é o predicado. Percebam que o sujeito tem 2 núcleos, casas e prédios. Se tem 2 núcleos, tá? Então é um sujeito composto. Muito simples, muito fácil.
Tá. Uma vez que a gente já entendeu o que é o sujeito simples e composto, a gente vai ver agora o que é sujeito desinencial e indeterminado. O sujeito desinencial é aquele que não está expresso na oração, mas o identificamos pela desinência verbal, isto é, pela terminação do verbo. Então, esse aqui é um sujeito oculto, aquele que a gente não vai encontrar, tá? Ele não vai estar lá e, na verdade, ele vai estar escondido. E como a gente vai saber? Pela terminação do verbo. Por exemplo, viajei durante 15 dias, tá? Onde está o verbo? Viajei, tá? Então, do verbo até o final é o predicado. Goscote, toda a frase vai ser o predicado? Sim. Mas tem sujeito aqui? Tem. Quem viajou? Eu. Tá? Então tá oculto aqui na frente do sujeito. Tá? Então esse sujeito é desinencial, que a gente descobre através da desinência do verbo. Tá? Já o sujeito indeterminado, né, depende de alguns aspectos. Por exemplo, os verbos só podem ser os transitivos indireto ou os intransitivos. Né? E nos dois casos, sempre vai ter a partícula C, né, que é índice de indeterminação do sujeito. Um exemplo, precisa-se de estagiários. Né? Olha, estão precisando, mas eu não sei quem é. Então, não dá para determinar quem é o sujeito. Não se sabe quem é o sujeito, só sabe que precisa-se. Assim como vive-se bem nessa cidade, sabe? Pode viver qualquer pessoa, qualquer um. A gente não sabe quem vive bem, certo? Tá, agora nós vamos ver o sujeito paciente e o inexistente. Paciente tem muito a ver com lá, quando nós estamos verbos, né? Que tem a voz passiva e a voz ativa. Aqui é, no caso, a voz passiva. Não é? Veja aí, olha, o muro foi construído pelo pedreiro. Aqui o muro é o sujeito, né, que sofre a ação do predicativo, pedreiro. Tá? Então, aqui é um sujeito paciente. Lembre que a voz passiva tem a voz passiva sintética, né, que sempre usa-se a partícula C. Já o sujeito inexistente ocorre quando não se pode atribuir a ação do verbo a algum ser. Os verbos empregados são impessoais. Vejamos o caso. Geralmente isso aqui são fenômenos da natureza. Né? Por exemplo, chove muito naquela região, trovejou a noite toda. Não dá para dizer quem chove, o chicote chove muito. Não, são fenômenos que não têm sujeito, sabe? Acontece simplesmente, tá? Há alguns casos também do verbo haver, no sentido de existir. Né? Havia muitos automóveis estacionados ali, não tem sujeito. Situações em que os verbos fazer e haver são empregados no sentido de tempo. Né? Faz 2 semanas que não a vejo, há 2 horas que a espero aqui. Então aqui não tem sujeito também. E verbo ser está empregado no sentido de tempo, data e distância. Né? É noite, está muito calor realmente agora. Então essas construções dessas orações também não têm sujeito, tá bom? Então, voltando à concordância, veremos que há 2 formas de combinação quando o sujeito é simples e quando é composto. Veremos os casos do sujeito simples, tá? Primeiro caso, o verbo concorda com o sujeito e o número da pessoa. Portanto, fique de olho no sujeito da oração. Exemplo: renderam-se as tropas aliadas às forças germânicas da terra, mar e ar. Então, percebam que a gente tem que sempre começar por onde? Pelo verbo. Onde está o verbo? Renderam-se, tá? Então, esse verbo está na terceira pessoa do plural. Logo, o sujeito é porque está invertida essa construção, tá? Logo, o sujeito tem que estar também na terceira pessoa do plural, tá? Aqui o núcleo do sujeito, forças. Nós somos inúteis. Nós não somos inúteis, perdão. Então, nós é o sujeito, está na primeira pessoa do plural. O verbo, logicamente, tem que estar na primeira pessoa do plural. Então, percebo por isso que a construção daquela música lá estava gramaticalmente errada. Né? Que estava, a gente somos inúteis. O agente, né, ele pede verbo na primeira pessoa, né, do singular. Então, bora continuar. Casos especiais de sujeitos simples. Olha só. O núcleo do sujeito é o substantivo coletivo. Quando isso ocorre, o verbo concorda com o substantivo coletivo.
Por exemplo, a multidão aplaudiu o artista. Então, se tem um substantivo coletivo, né? Lembre-se que substantivo coletivo sempre vai dar uma ideia de pluralidade, né? De plural. Mas mesmo assim, olha, a multidão, mesmo tendo ideia de plural, o verbo vai ficar no singular, porque vai concordar com a palavra multidão, tá? A multidão aplaudiu o artista, né? Precisa atentar para o seguinte: se o coletivo vier especificado ou modificado por uma locução adjetiva, o adjunto nominal, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Vejamos. Um cardume de sardinhas lutava contra fortes ondas, né? Então aqui já se torna opcional, né? Um cardume de sardinhas lutava contra as fortes ondas. De sardinhas é um termo que qualifica, né? Especifica um substantivo, tá? Então aqui está falando que não é qualquer cardume, né? Mas aquele de sardinha. Então, como tem esse modificador, aí você pode colocar tanto o verbo no plural quanto no singular, certo? Sujeito possui coletivos partitivos. São coletivos que não expressam todo, mas a parte desse todo. São representados pelas palavras meta de, a maior parte, grande parte, a maioria de. O que acontece? O verbo fica no singular, que é a concordância pela lógica, ou vai para o plural, concordância atrativa. Vejam, olha só esse exemplo. A maioria dos alunos participou da festa. Então, maioria está concordando com participou aqui. Note que o sujeito é a maioria dos alunos. A concordância se deu com o núcleo desse sujeito, maioria. Logo, o sujeito fica na terceira pessoa do singular. Só que se colocássemos assim, a maioria dos alunos participaram da festa. Note que nesse segundo caso, temos a locução adjetiva dos alunos, né? Que especifica o substantivo coletivo maioria. Assim, houve preferência pela concordância com o núcleo da locução adjetiva alunos. Verbo na terceira pessoa do plural. Então, aqui fica a critério de como você vai concordar. Se há a possibilidade de concordar com o núcleo, né, ou com a locução que acompanha o núcleo. Tá? Sujeito é um pronome de tratamento. Nesse caso, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular do plural. Né? Vossa Excelência deverá. Né? Então, aqui, o verbo fica na terceira pessoa do plural, assim como vossas altezas pediram silêncio. Isso aqui é facinho, né? Então, vejo aí, ó, verbo na terceira pessoa, terceira pessoa. Terceira pessoa, terceira pessoa. O sujeito é pronome relativo que e quem. Né? Com o pronome que, o verbo concorda apenas com seu antecedente. Quando você falar, fui eu que desenhei isto. Né? Então, o desenhei vai concordar com o antecedente do que. Foram eles que desenharam isto. Tá? Então, eles vai concordar com o desenhado. Então, sempre quando vier antes do que, assim como quem também, né? Fui eu quem desenhei isso. Olha, eu desenhei e o eu concordando, tá? Isso aqui é muito fácil. Tudo isso aqui está no livro de vocês, tá bem, gente? Olha, uma observação aqui. Faça uma observação com as expressões um dos que, uma das que. O verbo deve flexionar-se na forma plural, exceto quando a ação se refira a um só agente. Exemplo 1. Quando a gente é um entre tantos que praticam a mesma ação. Por exemplo, o professor foi um dos que receberam homenagem dos alunos. Tá? Então, olha só. Dentre outros homenageados, ele foi um. Então, por isso que o verbo vai ficar no plural, tá? Na terceira pessoa do plural. Então, veja que no primeiro exemplo, né, o agente foi um dentre tantos que fizeram a mesma ação. Já no segundo, a gente vê que o agente, né, ele vai fazer a ação sozinho. Tá? Por exemplo, foi um dos meus amigos que postou aquela mensagem na rede social. Tá? Então, aqui não ficaria postaram, foi um dos meus amigos que postaram, não. Que postou porque para concordar com a agente que faz a ação sozinho. Então, foi apenas um único amigo que praticou a ação verbal. Certo? Então,
O sujeito é formado por locuções pronominais. Alguns de nós, poucos de nós, quantos de, vários de, etc. Se os pronomes forem número diferente, singular e plural, a concordância se dará com o primeiro nome, interrogativo ou indefinido. Por exemplo, então aí, quem de nós dois vai dizer que é impossível algo acontecer? Então perceba aí que o quem está concordando com o vai, né, na segunda pessoa. Aí, cada um de nós saberá amanhã a verdade. Cada um de vós saberá amanhã a verdade. Então perceba que o cada está concordando com o saberá e não com o vós, tá bom? Então, em suma, aqui sempre o verbo concordará com o pronome, tá? Com o primeiro pronome. Vamos adiante. Nomes que terminam em S. Se o nome admitir um determinante, artigo, pronome, no plural, o verbo irá para o plural. Por exemplo, estes óculos são bem modernos, tá? Então, o determinante que vem antes do óculos, tá? Que é o sujeito, que é o núcleo do sujeito, está no plural, o verbo também ficará no plural. Os Estados Unidos tiveram o primeiro presidente negro. Então, veja aí, os, né? Já que o determinante aí está no plural, né? O verbo também vai para o plural, tiveram, tá bom? Sujeito é formado por expressões aproximativas, né? São expressões usadas para indicar não uma quantidade exata, mas uma quantidade de valor aproximado. São elas mais de um, menos de dois, cerca de, perto de, etc. Nesse caso, o verbo concordará sempre com o numeral. Por exemplo, mais de um aluno passou. Então, como o numeral que é 1, vai ficar no singular. Cerca de 10 alunos passaram. Como 10 é mais de 2, então o verbo vai ficar no plural, certo? E assim vai por diante. Quando tais expressões que seguem um número percentual, a concordância com este é obrigatória. Então, mais de 1% da população foi perdida. Tá? Então, olha só, por mais que passou de 1%, tá? O numeral é 1, então o verbo ainda vai ficar no singular. Por exemplo, menos 5% dos eleitores apoiaram aquele candidato. Por mais que foi menos de 5, o verbo vai ter que concordar com esse número. Então, apoiaram, já que é mais de 1. O verbo irá também para o plural quando este indicar reciprocidade de ação ou seguir após expressões um coletivo no plural. Exemplo, mais de um jogador se cumprimentaram após o jogo. Como vocês podem, na própria frase dá para entender, né? São 2 jogadores ou mais. Então, o verbo tem que ir para o plural. Mais de um cardumes de piranha nos atacaram. Né? Então, o verbo também vai para o plural. Bom, aqui é a concordância com o verbo ser, tá? E ter, que são aí uns casos excepcionais. Com este verbo, a concordância pode se dar tanto verbo mais sujeito quanto verbo mais predicativo do sujeito. Tá? Aí depende muito da situação. O predicativo do sujeito é um termo que só existe no predicado nominal e o verbo nominal. É responsável por atribuir qualidade ou indicar um estado do sujeito, tá? Que é o chamado verbo de ligação. Né? Um exemplo, o dia está lindo. Tá? Então, quem é o sujeito aqui? O dia. E lindo é o predicativo do sujeito, tá? Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se, e todos que, em determinado contexto, expressam qualidade, o estado do sujeito. E tem alguns principais casos, como é o caso aqui do sujeito representado por pronome tudo, nada, isso, aquilo, isto. Né? O verbo ser ou parecer concordarão com o predicativo. Então, se você ver aqui, tudo são flores, né? O verbo são vai concordar com o predicativo, que é flores. Então, tudo são flores. Aquilo parece ilusões, né? Então, parecem estar concordando com o predicativo ilusão, que vem depois, tá? Temos o segundo aqui, quando os sujeitos são pronomes interrogativo que ou quem, a concordância se dará com o predicativo também. Por exemplo, que são protozoários? Ou quem são essas pessoas? Né? Então, está concordando aí protozoários com o verbo são e quem, né? E são com essas pessoas. Na terceira
Na indicação de horas, datas, tempo e distância, a concordância será feita com expressão numérica. Por exemplo, são 7 horas. Né? Então, como 7 é mais de 1, então o verbo vai ficar são, no plural. É 1 hora. Né? Como uma unidade que não está no plural, o verbo também vai ficar no singular. Então, é 1 hora. E por fim, aqui, né? Se o sujeito e o predicativo da oração é um pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Por exemplo, se falássemos aqui o chefe sou eu, tá? O verbo sou vai concordar aí com o pronome eu. Eles são a alegria da torcida. Então o pronome eles, né, tá concordando com o verbo. Então a regra sempre é essa, tá? O sujeito vai concordar com o verbo. Se o sujeito for pessoa, a concordância se dará com este termo e nunca com o predicativo. Por exemplo, Joana é as alegrias do pai. Tá? Então, o verbo é aqui vai concordar com o sujeito, com a pessoa. Por mais que o predicativo aí esteja no plural, né? As alegrias. Tá bom? E aqui, eu acho que há muita confusão nessa parte, né? Indicação de datas pode ocorrer em 2 tipos de concordância. Por exemplo, hoje são 20 de abril. Né? Como são 20, né? É mais de 1, então o verbo vai ficar no plural, são. Mas, se você falar do dia hoje em específico, tá? O verbo vai ficar no singular. Hoje é o dia 20 de abril, tá? Fica atento a isso aí. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu vou falar um pouquinho mais sobre concordância verbal. Vocês viram que eu aprofundei um pouquinho mais. E até mais, que nós já nos prolongamos muito aqui. Beijocas!